Tá vendo o slide, né, pessoal? Sim. Pessoal, então vamos revisar o conteúdo que a gente estudou até hoje. A gente começou a estudar, pessoal, soluções. Soluções são misturas homogêneas. Mistura homogênea é aquela mistura onde só tem uma única fase, ela é uniforme. Quando eu pego mais de uma coisa e coloco junto, eu não consigo diferenciar onde um tá e onde o outro tá. Fica tudo uniforme. Por exemplo, o soro caseiro. O soro caseiro, ele tem água, sal e açúcar ali dentro. Só que eu não consigo achar açúcar e o sal ali dentro. Então é uma mistura que eu falo que é chamada uniforme. Então essas misturas uniformes, são misturas homogêneas, são chamadas de soluções, tá? E a gente começou a estudar essas soluções, tá? E eu vi que tem três tipos de situações bem específicas das soluções. Eu tenho aquela solução, por exemplo, a solubilidade. Vou colocar 100 gramas de água neste copinho, 100 gramas de água de H2O. E eu falo assim, a solubilidade de um sal é de 50 gramas. E eu vou colocar exatamente 50 gramas desse sal dentro dessa água. Então eu falo que essa situação aqui é onde ela está no limite. Se a solubilidade é de 50 gramas, eu coloquei exatamente 50 gramas, essa solução está no limite, tá? Eu não consigo colocar mais nada ali. Se eu colocar, vai formar precipitado. Então, se ela está no limite, ela está. Alguém lembra do nome? Sa Saturada. Saturada. É só Saturada, professor. lembrar quando você fala para o teu Saturada filho, eu estou no limite com com corpo de você. fundo. Se você fizer mais uma pirraça comigo, ó, vou te bater. Então é porque você está no limite, você está saturado com seu filho está fazendo muita bagunça. Então, saturada, essa palavra vem daí, tá? Tá saturada, tá no limite, tá? Então, olha, ela consegue dissolver até 50 gramas. Neste copinho, eu vou colocar ainda 100 gramas de água. E, ao invés de colocar 50 gramas, eu vou colocar apenas 30 gramas. Olha, ele consegue dissolver 50, só que eu coloquei só 30. Essa solução vai estar saturada ou insaturada? Insaturada, professor. Saturada. Insaturada. Insaturada significa que não chegou no seu limite ainda. O in aqui na frente significa não, tá? Então ela não está saturada. Ela ainda consegue dissolver mais coisa. Essa água consegue dissolver mais sal, tá? E eu tenho uma outra situação. Vamos ver, nesse copinho que tem 100 gramas de água também, eu vou colocar 70 gramas de sal. Se ele consegue dissolver só 50, 50 vai ficar aqui na solução aquosa. Os outros 20 vai ficar onde, pessoal? Vai lá para o fundo, não vai? Vai. Então essa solução ela está saturada também, porque a parte líquida só tem os 50, ela está saturada. Ela não consegue mais do que 50. Ela tem esse 50 e eu vou ficar com alguma coisa lá no fundo, que eu chamo de corpo de fundo. Então ela é uma solução saturada com corpo de fundo, tá? Então este caso aqui do terceiro, a minha solução ela está saturada com corpo de fundo, corpo de fundo. Detalhe, pessoal, a única tipo de solução que pode formar corpo de fundo é a saturada. A parte da solução, que é a parte aquosa ali, ela está saturada. Só que ela está saturada e formou corpo de fundo. Então, a única solução que consegue formar corpo de fundo é a solução saturada. Às vezes ela vai estar saturada, normal, sem corpo de fundo, e às vezes saturada com corpo de fundo. Daí nós vamos para a primeira questão, que é uma questão da Federal lá do Rio Grande do Sul. Vamos lá para baixo do país. Olha a pergunta. Quais são as soluções aquosas contendo uma única substância dissolvida que podem apresentar corpo de fundo? Qual que é o único tipo de solução que pode apresentar corpo de fundo, pessoal? Que eu acabei de falar. Subsaturada, professor. Acabei de falar, eu nunca nem falei supersaturada na aula. Então não é, errado. Alguém mais? Saturada. 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 Saturadas, somente as saturadas que possuem corpo de fundo, tá? Nenhuma outra solução pode ter corpo de fundo. Só a saturada que pode ter corpo de fundo. Então a resposta certa é da número um, letra B. Somente soluções saturadas podem ter corpo de fundo, tá?
Número 2, é uma questão da estadual lá do Piauí. A gente estava lá no Rio Grande do Sul, lá embaixo, a gente foi lá para cima, foi lá para o Piauí, lá para o norte. Olha, quando adicionamos sal comum, que é o NaCl à água, sob agitação e temperatura constantes, verificamos que em dado momento o sal não dissolve mais. É o momento onde ele fica saturado. No caso do cloreto de sódio, que é o NaCl, isso ocorre quando há aproximadamente 360 gramas em 1.000 ml de água, em 1 litro. Então eu consigo colocar 360 gramas de sal em 1 litro de água, para ela se manter saturada. Depois disso, ela fica saturada com corpo de fundo, tá? Então, voltando aqui. Beleza, tem essa informação dessa questão. Olha, a capacidade máxima para ela ser saturada é 360 gramas em 1.000 ml, em 1 litro. Só que ele adicionou 500 gramas em 1 litro, em 1.000 ml. Essa solução, pessoal, vai estar insaturada, saturada ou saturada com corpo de fundo? Saturado com corpo de fundo. Saturada com corpo de fundo. Se ele aguenta só 360 e eu coloquei 500, os 360 vai ficar aqui na parte líquida, né? E os outros 140 vai precipitar, vai formar um precipitado aqui no fundo, vai ficar no fundo. Ele não consegue dissolver tudo, ele consegue só 360. Eu coloquei 500, então ela vai ser saturada com corpo de fundo. O corpo de fundo, ele tem outros nomes também. Ele pode chamar corpo de chão, ele pode chamar precipitado. Então, essa solução ela vai estar saturada com sal precipitado, que é com corpo de fundo. Então, a resposta certa também é a letra B. Entenderam a número 2? Sim, Entendi. professor. Entendi, sim. Então, essa aqui foi a nossa revisão, primeiro momento de revisão. Então, a gente sempre tem que lembrar: soluções são misturas homogêneas que só têm uma fase. As soluções que a gente mais estuda são essas aquosas, né, pessoal? Eu posso ter soluções saturada, onde está no limite, insaturada tem menos, ou saturada com corpo de fundo quando eu tenho excesso, e esse excesso vai se precipitar, vai formar o corpo de fundo, o corpo de chão ou precipitado. Vários lugares dão nomes diferentes. Então é para vocês verem essas questões, elas são fáceis. Para vocês verem, tipo assim, que os vestibulares não é um bicho de sete cabeças. Pode vir questões que vocês já conseguem fazer tranquilex, tá? A número 3 aqui é 3, tá? Veio errado o número. É uma questão lá de Minas Gerais. Então, a gente foi no Rio Grande do Sul, foi lá para o Piauí, agora vamos lá para Minas Gerais. Deixa eu só autorizar alguém a entrar na sala. Essa questão, pessoal, ela exige mais, tá? Ela é uma questão mais complicada. É o tipo de questão mais complicada que pode vir desse conteúdo. Então, eu vou colocar para vocês. Se vocês conseguirem fazer ela, vocês conseguem fazer todas as outras, tá? Então, a questão lá de Minas Gerais, ele falou assim, ó. Preparam-se duas soluções, a solução 1 e a solução 2. Então, eu vou desenhar para ficar mais fácil de eu entender. Eu vou preparar a solução, vou pegar um copinho, que na química a gente chama de becker, tá? A gente pode chamar de frasco. Então, aqui vai ser a solução 1 e aqui a solução 2. Olha, na solução 1, ele pegou 5 gramas de cloreto de sódio e colocou em 10 gramas de água. Ó. Então, a quantidade de água aqui é 10 gramas de H2O, que é a água. E ele pegou nessas 10 gramas de água e colocou 5 gramas de cloreto de sódio. Qual que é o nome popular do cloreto de sódio, pessoal? Que a gente usa no dia a dia? Alguém lembra? Alguém sabe o que é o cloreto de sódio? Sal, professor. Sal. O nome chique do sal é cloreto de sódio, tá? Então, esse aqui é a solução 1. Tem 10 gramas de água, eu coloquei 5 gramas de sal. Beleza. E aqui no 2, ele pegou 5 gramas da sacarose e também jogou 10 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, aqui também eu tenho 10 gramas de água, 10 gramas de H2O. E ele pegou 5 gramas da sacarose e jogou aqui dentro, ó. Alguém sabe o que é a sacarose que a gente usa no dia a dia? O nome popular da sacarose? É açúcar, não é, professor? Açúcar, isso. A sacarose é açúcar, tá? O nome popular. Então, no primeiro frasco, 10 gramas de água com 5 gramas de sal. No segundo frasco, 10 gramas de água, eu coloquei 5 gramas de açúcar. Beleza.
Então, assim, quando vocês forem fazer uma atividade dessa, vai desenhando que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Daí ele passou a informação assim, ó. Considerando que as solubilidades, ó, gramas do soluto, ó, gramas de sal ou de açúcar em 100 gramas de água. Espera só um pouquinho, deixa eu aceitar outro aluno entrar. Pessoal, tentem entrar na hora certa. E toda hora tem que ficar parando, lá, aceitar alguém, voltar, atrapalha meu raciocínio. Mas vamos lá. Então, olha, quantidade de soluto, que no caso é o sal ou açúcar, em 100 gramas de água. Olha, do sal, que é o NaCl, ele falou que é 36. Então, a solubilidade do sal, vou colocar aqui, ó, sal em água, ele consegue dissolver 36 gramas de sal em 100 gramas de água. 100 gramas de água. E aqui eu vou colocar do açúcar, ó, a informação que ele passou do açúcar. Ele falou que o açúcar, que é a sacarose, tem essa forma gigante aqui, a solubilidade dela é 203,9 em 100 gramas de água. Então, olha, a água, 100 gramas de água, consegue dissolver 203 gramas desse sal. Então, eu posso colocar 203,9 gramas de açúcar em 100 gramas de água, que ela vai conseguir dissolver esse açúcar. Beleza, e ele quer saber se esses sistemas aqui, eles estão saturados, insaturados ou saturados com corpo de fundo. Observem, aqui todos os valores foram em 100 gramas. Mas quantos gramas de água que eu tenho nos meus sistemas? Nos dois? 10, 10. Então eu tenho que 20, fazer 10. Que 10, ó, 10, 10. 10. É todos 10 os dois. gramas de água. Então, se é 36 gramas de sal em 100 gramas de água, eu tenho que saber qual que é a solubilidade dele em 10. Então, eu vou ter que fazer uma regrinha de 3, relembrando lá da matemática. Qual que é a solubilidade em 10 gramas? Se ele me deu em 100, eu tenho que descobrir em 10. Então, eu tenho que fazer essa regrinha de 3. Multiplica cruzado, ó, o de baixo vezes o de cima vezes o de baixo. 100 vezes x é 100x. 36 vezes 10 é 360. O 100 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, x é 360 dividido por 100. Se vocês fizerem na calculadora bonitinho, eu vou descobrir que a solubilidade do sal em 10 gramas de água é 3,6 gramas. Guardem esse valor. Agora eu vou fazer para açúcar. Mesmo cálculo, regrinha de 3, multiplica cruzado. 100 vezes x, 100x. 203,9 vezes 10 é 2039. O 100 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai dar 2039 dividido por 100. Se eu fizer isso aqui bonitinho, eu vou ver que a resposta é 20,39. Beleza, com essas informações eu consigo resolver minha questão. Ó, então, eu coloquei só 10 gramas eu coloquei 5 gramas em 10 gramas de água. A capacidade máxima de sal que 10 gramas de água consegue dissolver, que eu acabei de calcular, é 3,6. Se ele consegue dissolver só 3,6 e eu coloquei 5 gramas, essa solução vai estar insaturada, saturada ou saturada com corpo de fundo? Insaturadas. Alguém mais? Saturada com corpo de fundo, né, professor? Saturada com corpo de fundo. Parabéns. Saturada com corpo de fundo. Olha aqui, ele consegue dissolver apenas 3,6. E eu coloquei 5. Então ele vai dissolver 3,6 e o outro 1,4 vai ficar aqui no fundo. Ele não vai conseguir dissolver tudo. Por isso que é saturada com corpo de fundo. Agora eu vou fazer a análise para açúcar. Olha, 10 gramas de açúcar consegue dissolver 20,39 gramas de açúcar. Eu coloquei 5 gramas de açúcar só. Ele consegue dissolver 20 e eu coloquei apenas 5. Essa está insaturada, saturada ou saturada com corpo de fundo? Insaturada. Insaturada, parabéns. Se ele consegue dissolver 20 e eu coloquei só 5, então ela está insaturada, ela consegue dissolver mais.
Então, o primeiro exemplo está saturada com corpo de fundo e o segundo está insaturada. Então, vamos ver qual que é a resposta correta baseado nisso. A. Solução 1 é saturada e todo o soluto adicionado se dissolveu. Não, ela é saturada com corpo de fundo, formou precipitado, então ela está errada. Letra B. A solução 2 é insaturada, tá certo até agora. E todo o açúcar adicionado se dissolveu. Se dissolveu, todo o açúcar dissolveu, ela consegue até dissolver mais. Então a resposta correta é a letra B. Vamos ver por que que as outras estão erradas. Letra C. Ambas são saturadas. Já está errado, né? A segunda é insaturada. E letra D. Ambas são insaturadas. Está errada, porque a primeira é saturada com corpo de fundo. Pessoal, essa questão é a mais difícil deste conteúdo, porque eu tive que fazer uma regrinha de três, tive que ter esse raciocínio, tive que desenhar para ficar mais fácil. Mas se eu seguir um raciocínio bem, se eu tiver concentração, dá para fazer, tá? Vamos passar para a próxima para a gente ir treinando até a gente conseguir ficar assim, craque nisso. Essa aqui é a número 4, tá? Então, olha, ele falou que o brometo de potássio é um sal, tá? Apresente a seguinte tabela de solubilidade. Então, vou ver a tabela. A 30 graus Celsius, o brometo de potássio, a água consegue dissolver 70 gramas de brometo de potássio. A 50 graus Celsius, a água consegue dissolver 80 gramas. A 70 graus Celsius, a água consegue dissolver 90. É aquele exemplo que a gente estava dando na aula passada. A gente estudou isso aqui quinta-feira passada. É igual do leite com Toddy, né? Qual que você acha que consegue dissolver mais? O leite frio ou o leite quente consegue dissolver mais Toddy? Leite quente. O leite quente. Então aqui eu fui esquentando. Eu passei de 30 graus para 50 graus para 70. E ele foi aumentando. Ele conseguiu dissolver só 70, depois para 80, depois para 90. Quanto mais quente, mais ele conseguiu dissolver. Então essa questão foi só isso. Ele só quis mostrar isso para mim, tá? Então, olha, uma solução foi preparada a 30 graus Celsius. Então, minha solução foi preparada a 30 graus Celsius. Então, eu vou destacar aqui no meu gráfico as informações de 30 graus Celsius, ó. Em 30 graus Celsius, para minha solução ser saturada, tá no limite, ela tem que ter 70 gramas de sal. E ele colocou apenas 40. Pessoal, se consegue dissolver 70 e eu coloquei só 40, essa solução vai estar saturada? A pergunta, essa solução é saturada? Sim ou não? Não. Não, né? Essa solução ela vai estar insaturada, porque ela tem menos do que a capacidade. Então ele quer que eu explique, né? O terror dos alunos. Se fosse só o não, estaria ótimo, né? Mas tem que ter esse explique, justifique. Daí você pode colocar a 30 graus Celsius, a, vamos ver aqui, 100 gramas de água, 100 gramas de água, consegue dissolver 70 gramas deste sal, 70 gramas deste sal. Mas só foi adicionada, nossa, aqui ficou feio. Só foi adicionado 40 gramas. Portanto, esta solução está insaturada. Deu para entender essa questão, pessoal? Então, é análise de gráfico, análise de tabela. Em 30 graus Celsius, ele consegue dissolver 70. Eu coloquei só 40, então ela está insaturada. Ok? Fácil, difícil, razoável? O que vocês acharam? Fácil? Professor, agora para mim está sendo Razoável. fácil. Eu quero ver na hora da prova, que na hora da prova é que dá um branco, né?
Não, não tem nada de branco na hora da prova, não, gente. É tranquilo. Minha prova, eu coloco essas questões que eu trabalho com vocês, são questões da prova. Então, se conseguiu entender aqui, antes da prova, dê uma olhadinha nas questões, consegue fazer a prova de boa, que eu não mudo nada, tá? Uma dessas questões aí vai estar na prova, tá? Vamos para número 5, ó, Federal de Goiás. Agora viemos aqui, né, para nossa terrinha, para Goiás. A número 5 é uma análise de gráfico, né? A gente viu que a gente coloca muita coisa em gráfico, né? No gráfico, ó, é mais fácil de eu olhar. Sempre embaixo é a temperatura e aqui é a solubilidade. Então, por exemplo, se eu olhar um gráfico assim, essa curva está crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. Então eu olho para ela e falo, quanto maior a temperatura, mais sal ele, mais produto ele consegue dissolver, mais soluto o solvente consegue dissolver, tá? E este gráfico aqui, pessoal, olha, ele vai estar crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente, ele está Tá caindo, então descendo. está descendo. Então, quanto maior a temperatura, menos sal ele consegue dissolver. Então, só de olhar para o gráfico, eu consigo fazer essa relação. Por isso que o gráfico ajuda muito na hora de analisar, tá? Então, isso aqui é análise de gráfico, assim, na bruta. Vamos ver o que ele está pedindo, vamos ver se a gente consegue fazer. Não é difícil, pessoal. Não se assustem com esse gráfico horroroso, cheio de linha. A gente consegue fazer. Quer ver? Olha. O gráfico a seguir representa a solubilidade de vários sais em função da temperatura expressa em gramas do soluto por 100 gramas de água. Nada demais até aqui. Sobre o gráfico é incorreto, ele quer a alternativa errada, ele não quer a certa, ele quer a errada. Então vamos lá. É incorreto afirmar que, letra A solubilidade dos sais aumenta com a elevação da temperatura na ordem NaCl, KCl, RbCl, CsCl. Então, para eu saber se a solubilidade está aumentando, pessoal, é só traçar uma linha aqui, ó. Eu vejo quanto mais acima da linha que eu traçar, mais solúvel ele é. Então, primeiro, ó, vem o Li2SO4, ele é menos solúvel a essa temperatura que eu coloquei. Depois vem o NaCl, que ele colocou aqui. Depois eu chego na curva do KCl. Depois eu venho para o LiCl, que ele nem colocou. Depois vem para o RbCl. E esse aqui, ó, ele não mostra tudo, mas se ele continuasse, ele ia vir até lá para cima, ó. Depois ele ia vir para ele. Então tá na ordem certa, né? Primeiro veio o NaCl, depois o KCl, depois o RbCl, depois o SCCl. Então a solubilidade foi aumentando nessa sequência. Então essa aqui tá correta. Então eu não vou marcar ela. Eu quero a errada. Não quero a certa, quero a errada, tá? Então essa tá certa, eu não marquei. Entendeu essa análise que eu fiz? É só traçar uma reta pela temperatura e analisar qual gráfico vem, qual curva vem primeiro, tá? A segunda, com exceção do Li2SO4, a solubilidade de todos os sais aumenta com a elevação da temperatura. Então o LiSO4, olha, o LiSO4 é esse aqui. Tá aumentando ou tá diminuindo com o tempo? Diminuindo. Diminuindo, então ele está diminuindo. Os outros tá tudo aumentando, não tá? Olha, esse aqui tá aumentando, esse aqui tá aumentando, um pouquinho mais tá aumentando, este tá aumentando, este tá aumentando e o outro tá aumentando. Então, com exceção ao LiSO4, todos os outros a solubilidade aumenta com a elevação da temperatura. Então, essa afirmação também é verdadeira. Só olhar para o gráfico eu consigo analisar. Quando está decrescendo, diminui. Quando está crescendo, aumenta. Faça essa análise também. A gente já sabe fazer isso. Letra C. A solubilização do KCl aumenta com o aumento da temperatura. Vamos ver o KCl é essa curva aqui, ó, KCl. Só para traçar e chegar no nome, ó, KCl. Então a solubilidade está aumentando com o tempo? Sim ou não? Aumentou. Aumenta. Aumentou. Então essa também é verdadeira. A solubilização do KCl aumenta com o aumento da temperatura. Então eu não vou marcar ela, sobrou só a letra D, né? Então a resposta vai ser a letra D. Mas vamos ver por que ela é errada, tá? Ele falou assim: a 0 graus Celsius, o NaCl é menos solúvel que o KCl. 0 graus Celsius, eu vou na temperatura de zero. É aqui, não é?
Daí eu vou traçar aquela linha para cima, vou ver quem vem primeiro, se é o NaCl ou se é o KCl. Quem vem primeiro tem a solubilidade menor, tá? Então, venho. Olha, primeiro vem esse aqui. Esse aqui é de qual? Esse é o Tá certo. KCl. Depois que eu chego no NaCl. Então, o que está mais baixo é o que tem menos solúvel. E o que está mais embaixo foi do gráfico KCl. Então, o KCl é menos solúvel que o NaCl a 0 °C. Depois lá para frente muda. Mas é a temperatura que ele escolhe. Ele colocou zero. Seguir a reta para cima no zero. Então, a 0 °C, o KCl é menos solúvel. Ele falou que é o NaCl, então tá errado. Então, a única errada é a letra D. Não fiz D. conta nenhuma. É tudo aqui, ó, na cabeça, tá? Olho pro gráfico e vou fazendo as minhas análises. Não é tão difícil, tá, pessoal? Essa aqui é um pouquinho mais chata porque tem muita coisa, muita informação. Mas dá para fazer. Vamos fazer mais uma de gráfico para a gente fixar conteúdo de gráfico. Porque vestibular, pessoal, gosta de gráfico. Então a probabilidade de cair um gráfico é muito maior. Vamos lá para a Bahia agora. Estou andando pelo Brasil inteiro. Vamos para a Bahia. Oh, Andara. Eu tô rico. Fui para o Rio Grande do Sul, fui para o Piauí, fui para Minas Gerais, andei em Goiás, Oh, agora eu vou para a Bahia. Ó, meu dinheiro está sobrando na minha conta, então eu estou gastando. não precisa trabalhar mais. Nem precisa, só dinheiro para viagem agora. Vou viver viajando. Ficar de boa. Só ficar de boa. Essa aqui é mais fácil, a outra foi mais difícil. Olha aqui, ó. O gráfico a seguir representa os coeficientes de solubilidade em gramas por 100 ml de água de algumas substâncias, A, B e C, em função da temperatura. Então é aquele gráfico que a gente já está acostumado. Ele quer afirmar, podemos afirmar que, então ele quer que é verdade. D é a substância mais solúvel em 20 graus Celsius. Ele quer 20 graus Celsius. Então, vem aqui na temperatura de 20 graus Celsius e traça uma reta. O mais solúvel é aquele que está mais acima. Então, primeiro chegou nessa, que é a curva B. Depois ele veio nessa, que é a curva A. Depois ele chegou nessa, que é a curva C. Depois ele chegou nessa, que é a curva D. Não é essa que é a curva D? Mais acima tá a D, não é? Sim. Então D é a mais solúvel a 20 graus Celsius? Sim ou não? Sim. Sim, então a resposta certa já é a letra A. Já achei a Ah, minha resposta. Pronto. Essa foi muito fácil, né? Então a tá resposta sim. certa, letra A. Vamos só ver por que as outras estão erradas, né? E agora não apaga mais, porque eu saí, voltei. Não apaga. Vai ficar feio assim mesmo. Ninguém manda aluno chegar atrasado na minha aula. Mas vamos lá. B é mais solúvel a quente. Então, se é mais solúvel a quente, eu quero falar assim: quanto mais quente, mais solúvel ele é. Então, B tem que ser uma curva crescente para ser assim. Vamos ver se B é uma E curva crescente? Olha a curva de B aqui, ó. Tá crescendo ou tá decaindo? tá caindo. Decaindo. Tá decaindo. Então, ela não é mais solúvel a quente. Ela vai diminuindo a solubilidade. Então, a letra B, por isso que ela é errada. Letra C. A 40 graus Celsius, a substância A é mais solúvel que a D. Então vamos ver em 40 graus Celsius. Vem aqui em 40 graus Celsius e vou andar. Ele está comparando a D com a A, aquelas lá de cima. Ando. Cheguei aqui nessa. Essa aqui é a A, ó. Lá em cima. Ando, vem na D. Quem que é mais solúvel? A A ou a D? Quem que eu cheguei por último? AD, A professor. D. Então a Cadê? D é mais solúvel. Ele falou que a A é mais solúvel, por isso que ela está errada também. E a letra D, a concentração de C duplica a cada 20 graus Celsius. Vamos ver se. Vamos acompanhar o C, vamos ver se ela duplica mesmo. Vou colocar de preto. A C é essa aqui, ó. Eu coloquei toda de preto aqui, que tá horrorosa. Em 20 graus Celsius, a solubilidade dele era 40. Em 40 graus Celsius, a solubilidade dele continuou em 40. Em 60 graus Celsius, a solubilidade dele continuou em 40. Em 80, continuou em 40. Pessoal, a solubilidade está dobrando ou está continuando, tá constante? Tá constante. Está constante, então ela Nossa, está errada também. A única certa é a letra A. Então essa, ó, facílima. Questão mais fácil de gráfico impossível. Vamos descer lá para o sul novamente. Vamos lá para oh, Santa mais Maria. forte. Vamos viajar, vamos para Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul.
Então, ele deu um gráfico, ele quer a alternativa correta. Olha, esse aqui ele chama nitrato de potássio, tá? Esse aqui, sem os nomes, talvez ficaria mais difícil. Esse é o nitrato e esse de baixo é o sulfato, tá? Com os nomezinhos vai ficar mais fácil para a gente conseguir fazer. Mas não se preocupem com isso agora, tá? Dá para fazer com essa informação. No intervalo de 0 a 30 graus Celsius, diminui a solubilidade no nitrato de potássio. O nitrato de potássio é esse. Em algum momento a solubilidade dele está diminuindo ou só está crescendo? O que vocês acham? Tá só crescendo ou diminui em algum momento? Eu acho que diminui. Só tá crescendo. Então, em momento nenhum diminuiu a solubilidade. Então, a letra A já tá errada. Não vou marcar ela. Eu analisei e vi que o tempo inteiro a solubilidade só cresceu. Não diminuiu hora nenhuma. Então, essa tá errada. Então, vamos ver aqui a letra B. Na temperatura de 40 graus Celsius, o nitrato de potássio é mais solúvel que o sulfato de sódio. Então, vamos ver a 40 graus Celsius, vou traçar uma linha, né? Aqui em 40, ó. Vou traçar. Cheguei aqui. Ixi, aqui encontrar as duas retas, não encontra? As duas curvas não encontram aqui? Eu estou nas duas ao mesmo tempo. Então, a solubilidade é igual nesse ponto. Então, não tem nenhuma que é mais solúvel que a outra. Neste ponto, a solubilidade delas são iguais. Então, a letra B, não vou marcar. Então, vamos para a letra C agora. Deixa eu mudar de cor para ficar mais didático. Letra C. Na temperatura de 60 graus Celsius, o sulfato de sódio... me perdi aqui. Na temperatura de 60 graus Celsius, o sulfato de sódio é mais solúvel que o nitrato de potássio. Então, 60, eu vou andar. 60, ando, chego nesse. Depois ando, chego nesse. Quem que é mais solúvel é quem está mais acima. Quem é mais solúvel, o nitrato ou o sulfato? O nitrato. Nitrato, então a 60 graus Celsius, o nitrato é mais solúvel. Ele falou que o sulfato é mais solúvel. Então a letra C também está errada. Obviamente, né, a letra D tem que estar certa. Mas vamos ver se ela vai estar certa mesmo. No intervalo de 30 a 100 graus Celsius, há diminuição da solubilidade do sulfato. Então vamos ver aqui, ó. Vou pegar a verde. De 30 está aqui. Até 100. O sulfato, que é esse de baixo, está diminuindo? Está. Está diminuindo. Então, de 30 até 100, diminui a solubilidade do sulfato. Essa está correta. Por isso, a resposta certa é a letra D. Entenderam, pessoal? Mais ou menos. Muito difícil, impossível, razoável. Razoável. Razoável, dá para fazer, não dá, pessoal? Tem muita informação, tem que ter muita concentração, mas dá para fazer. O básico, vocês não podem esquecer. Tá crescendo, a solubilidade aumenta. Tá decrescendo, a solubilidade diminui. Eu tenho soluções saturadas, insaturadas e saturadas com corpo de fundo. O único tipo de solução que pode ter corpo de fundo é a saturada. Nunca se esqueçam disso. Soluções são misturas homogêneas. Misturas homogêneas são aquelas misturas onde eu não consigo perceber onde um tá e o outro tá. É uniforme, é bonitinho, tá? Exemplo de soluções homogêneas. O soro caseiro, que tem sal e açúcar, eu não sei onde eles estão ali no meio. O ouro 18 quilates, que é a mistura de ouro com cobre. Eu não sei onde está o ouro, onde está o cobre. O ar que a gente respira. O ar que a gente respira é uma mistura de gases. Eu olho e vejo tudo transparente. Eu não sei onde está o oxigênio, onde está o dióxido de carbono, onde está o nitrogênio. Então, ele é uma solução, porque é uma mistura homogênea, tá? Então, essa aqui foi a nossa revisão do conteúdo até agora visto, tá? É um conteúdo um pouquinho difícil, eu não vou mentir para vocês. O próximo conteúdo é mais fácil, tá? Que eu vou começar na semana que vem. Então, se vocês entenderam até aqui, continue firme, não desistam, vai facilitar, tá? E se vocês não conseguirem, assista essa aula várias vezes. Tem que parar de gravar. Tô gravando aqui até agora. Deixa eu parar aqui.